quando você decide que vai gravar, começa a chover, o vizinho chega com um som alto. Não é fácil pra ninguém, viu? Respira. Eu achei a solução pra quando eu não tô maquiada. Olha só. Você vê meus olhos, meu rosto, eu tô aqui, tô presente. Hoje eu resolvi gravar um vídeo, aquele famoso de mãozinhas. Então, você não vai precisar me ver, mas vai ver as minhas mãozinhas. Eu não sei se a mão tá melhor que a cara. Mas é o que temos pra hoje. E eu espero que você aí também pegue o seu livro, seu caderno, pra anotar junto comigo aquilo que a gente vai aprender hoje, tá bom? Um ótimo dia pra gente, uma boa aula. Um beijo super de quem tá aqui assim, ó. Ah, terrível! Mas amo vocês. Vamos lá pra aula, então. Bom, pessoal, a tentativa de gravar as mãozinhas não deu certo, tá? Foram horas tentando, muitas coisas aconteceram e ainda estão acontecendo. Vocês vão provavelmente ouvir o barulho da cachorrinha atrás aí, mas não deu pra dominá-la. Mas vamos lá, né? A gente não desiste, a gente dá sempre um jeito. Hoje nós vamos corrigir os exercícios, eu até tinha iniciado aqui, como você pode ver, mas aí precisei parar e recomeçar. Na correção dos exercícios, nós vemos que o primeiro exercício lá de predicado que a gente fez, tinha que essa frase, né, o hotel virou catacumba, e esse predicado eu coloquei, é nominal, por quê? Porque o verbo virar é um dos verbos que não tá lá naquela palavra que a gente mencionou, né, você papificou, que tem as iniciais dos principais verbos de ligação, mas o verbo virar e o verbo tornar, quando eles têm sentido, pareceu tomar, né? Tornar. Quando eles têm um sentido que lembra que está relacionado com o estado, com o verbo estar, então nós dizemos que eles indicam o estado e por isso eles se tornam um verbo de ligação. Assim, catacumba, que é o nome que se liga ao hotel para classificá-lo, vira o predicativo do sujeito. E quando a gente tem o verbo de ligação mais o predicativo do sujeito, o predicado é nominal. Será que vocês conseguem ouvir que a Calice está roncando? Ok. Sobre a classificação do predicado, exercício número 2. E sobre o exercício número 2, eu já tenho que dizer que ao tirar lá do PDF e trazer para cá, olha o que aconteceu aqui. Olha que coisa mais linda, né? Eu olho isso aqui, eu já dou risada. Porque tem alguns de vocês que ainda cometem esses erros aqui, ó. Quando a gente vai dividir a palavra, a gente tem que respeitar a sílaba, pessoal. Predicado, tá? Tem que, pelo menos, conservar a sílaba, tá? Então, tá. Não considerem, por favor, isso daqui. Ele quer saber na questão 2 qual que é o incorreto. Se você ler todas as afirmações, você vai perceber que a primeira, na letra A, diz, né, que o predicado nominal é composto, né, por um verbo de ligação e uma palavra que funciona como o caracterizador, o qualificador do sujeito, mas como ele aparece após o verbo aí, então nós temos um predicativo do sujeito, então a letra A tá certa. A letra B, ela diz que o núcleo, né, o centro, a palavra central de um predicado verbal é o verbo, e isso está correto. Na letra C, ele afirma que o predicado verbo nominal é a fusão da principal parte do predicado verbal com a principal parte do predicado nominal, isso também está certo. Mas aqui na letra D nós temos a afirmativa que não é correta. Por quê? Porque para ser predicado verbo nominal eu tenho que ter o verbo
de ação, e entre os elementos do meu predicado, eu preciso ter um núcleo nominal que se refira ao sujeito e não ao objeto, tá bom? Então, aqui, essa é a letra D, que é a que não estava correta. Na número 3, assinale a sequência correta quanto à classificação dos predicados das orações a seguir. Então, tá. Então, nós tínhamos aqui, na letra A, ela chegou da festa, já era madrugada, né? Então, aqui eu tenho a parte que é predicado. Os moradores estavam revoltados, isso aqui que é o predicado. Ele encontrou os amigos no bar. Encontrar os amigos no bar é o predicado. Os estudantes protestaram nervosos contra a corrupção. Isso aqui é o predicado. Beleza. Ah, não tem mais uma. V, 5. Ela ficou aflita com a sua demora. Então, ficar aflita com a demora é o predicado dessa oração. Vamos ver, então, quanto à classificação. Na primeira oração, nós temos o verbo chegar, né? Quem chegou? Ela. O verbo chegar, ele é um verbo intransitivo, um verbo de ação, tá? E ele não pede objetos, né? Chegou o quê? Chegou da onde? Chegou como? Chegou que horas? Chegou da festa. Quando? Já era madrugada. Então, aqui nós temos um predicado que tem no centro um verbo de ação seguido das circunstâncias dessa ação. Por isso, o predicado aqui é verbal. Os moradores estavam revoltados. Estar é típico verbo de ligação. E aí eu tenho que só confirmar, olhando aqui, que revoltados é uma característica de moradores. Então, verbo de ligação mais predicativo do sujeito, predicado nominal. Encontrou os amigos no bar. Encontrar é o verbo. Encontrar é verbo de ação. Encontrou quem? Os amigos. Onde? No bar. Então, eu tenho um verbo de ação seguido do seu complemento, seguido da sua circunstância. Por isso, esse predicado é verbal. Os estudantes protestaram, é um verbo de ação aqui. Nervosos, olha a característica do sujeito. Então, aqui um predicativo do sujeito. Contra a corrupção. Então, aqui eu tenho um predicado, verbo nominal. Esse verbo é de ação. Ela ficou aflita com a sua demora. Ficar é um dos verbos que pode ser de ligação. Aí eu vou olhar se a palavra que esse verbo está ligando, né, é uma característica do sujeito. Ela ficou o quê? Aflita. Aflita é característica do sujeito? Sim. Então, esse predicado é nominal. Então, vamos lá. A primeira era verbal, então nós já ficamos já eliminamos a letra A, ficamos só com a B, com a C e com a D. O segundo era nominal, aqui nós já ficamos só com a B e com a D. O terceiro era verbal de novo, segue, né, a B e a D. Depois nós tínhamos o verbo nominal, e aí também aqui, e para podermos então ter a certeza, nominal marcou corretamente. Quem marcou? A letra B. Seguindo nos exercícios, nós vamos para o exercício número 4. Ele tem as seguintes frases, né? O sol entra cada dia mais tarde, pálido, fraco, oblíquo. O sol brilhou um pouquinho pela manhã e daí vem a pergunta. Pela ordem, os predicados das orações acima classificam-se como? Beleza. Então, na primeira oração, né, que termina aqui, né, nas aspas, inclusive ele colocou as aspas para mostrar. Na primeira oração, a gente tem o verbo entrar, tá? Como o início do predicado, né? Predicado contém o verbo. Então, quem entrou? O sol entrou como? Cada dia mais tarde. E aí, você vai ver agora características: pálido, fraco e oblíquo. Então, a gente tem aqui um exemplo de um verbo que é de ação, né? E a gente tem, entre os elementos do predicado, palavras que são características do sujeito. Então, eu tenho aqui um predicado que é verbo nominal. Na sequência, o sol brilhou um pouquinho pela manhã. Verbo brilhar. Verbo brilhar é verbo de ação. Brilhou
como, quanto, por quanto tempo. Então, é um verbo que tem circunstâncias, né, para ele acontecer. Então, brilhou o quê? Um pouquinho pela manhã. Esse trecho aqui, essa expressão, ela se refere ao verbo, à ação, e não ao sol, ou não ao sujeito, né? Qualidade do sujeito. Então, aqui a gente tem um predicado verbal. E ali, então, para respondeu corretamente, quem marcou E. Na número 5, assinale a alternativa correta. Beleza. Paulo está doentado, Paulo está no hospital. E daí lá vem já as proposições. O predicado é verbal, então vamos estabelecer primeiro os predicados ali para depois a gente poder entender. O que aconteceu aqui? Aqui ele traz o mesmo verbo, o verbo estar, só que temos duas ideias diferentes aqui nessas frases. Por quê? Porque na primeira, o verbo estar, ele está realmente funcionando como um verbo que liga um estado, uma característica ao sujeito. Então, aqui eu tenho uma indicação de estado, que é o papel do verbo de ligação. Já nessa segunda oração aqui, eu tenho o verbo estar, apenas para identificar ou para ligar o lugar. E aí ele não é mais verbo de ligação, ele é um verbo de ação que é intransitivo e que sempre que estiver usando assim, sem ser a característica, vai ter uma circunstância, um adjunto adverbial. Então, vamos lá. O predicado é verbal em um e em dois? Não. Em um ele é nominal e em dois ele é verbal. Predicado é nominal nos dois? Não. Predicado é verbo nominal no um e no dois? Não. O predicado é verbal em um e nominal em dois? Não, é o contrário. Então, letra E é nominal em um e é verbal em dois. Olha lá, agora é a chuva. Ai, ai. Vamos lá, não vamos desistir, fica comigo, não desiste de mim. O professor entrou apressado. O trecho em destaque indica, então vamos lá, o verbo agora é entrar, veja que é o mesmo verbo aqui da questão 4, só que o verbo que é de ação ligou uma característica ao sujeito. Então, esse verbo que é de ação seguido de uma característica do sujeito, me demonstra o quê? Um predicado, verbo nominal. Número 7. A pesquisa da McCann, alguma coisa assim, reserva ainda muita surpresa. E os jovens estão mais ágeis. E aí, beleza, termina aí. Temos, respectivamente. Então, vamos lá. Primeira oração está em torno do verbo reservar e depois em torno do verbo estar. Então, vamos lá. Quem reserva ainda uma surpresa? A pesquisa da MEC, sei lá das quantas. Então, aqui temos o predicado. Quem reserva alguma coisa, reserva o quê? Mais uma surpresa. Beleza, então essas palavras aqui são palavras que completam o sentido do verbo. O verbo é de ação, então esse predicado é verbal. Na próxima, os jovens estão mais ágeis. Veja, estar indica o estado. Vamos ver se aqui temos uma característica do sujeito. Sim. Então, aqui nós temos um predicado que é nominal. Então, vamos lá para onde tem o verbal e nominal. Verbal e nominal. Letra C. E esses eram os exercícios de predicado que a gente fez, então, na semana passada. É isso, pessoal. Se você tiver mais alguma dúvida, pode me mandar questões, podem me mandar perguntas. Esse assunto nunca vai ficar ultrapassado, ele é cumulativo. Então, se você não entender desde esse início, todas as próximas coisas daqui para frente sempre vão ficar mais e mais difíceis. Um beijo, um abraço e até a próxima.